comparado com mulheres brancas, e mulheres lésbicas e bissexuais, que, de novo, vivem também uma sexualização bem importante, um apagamento bem importante. Aqui na universidade também não é diferente. Então, como essas questões interseccionais sempre são parte da violência, elas vão interferir em como a violência acontece e com como a gente vai lidar depois, com as consequências ou não consequências dessas violências. Então, acontece um abuso, acontece um assédio, como que a universidade está lidando com isso? Existem consequências? Essas consequências são aplicadas de fato? Como que isso acontece? E todos esses atravessamentos vão influenciar. Então, uma violência contra uma mulher cis, branca, hétero, vai ter um tom. Uma violência contra uma mulher negra, bissexual, por exemplo, vai ser de uma outra forma, que a universidade vai olhar para isso muitas vezes, que a sociedade vai olhar para isso. Então, esses atravessamentos também são bem importantes quando a gente fala de violência contra a mulher. As consequências psicossociais, gente, sofrimento psíquico, né, lidar com isso ao longo de uma vida inteira e chegar no espaço acadêmico já é muito difícil, aí quando você chega, você sofre novamente essas violências. Autoconfiança totalmente afetada, então, de novo pensando principalmente em mulheres mais jovens, quando rola essa transição para a universidade, é um momento de muita insegurança, de muita dúvida, as mulheres sempre têm que se provar 10, 5, 20, 30 mil vezes mais para conseguir ter o mínimo de reconhecimento, então a autoconfiança fica muito prejudicada. A permanência no curso, né? E isso pensando também com o atravessamento de situações socioeconômicas. Então, como que está a diferença de facilidade para chegar no ambiente acadêmico e como que está a diferença para se manter no ambiente acadêmico? Muitas vezes tendo que trabalhar em 1, 2, mais empregos, muitas mães solo. Como que as pessoas estão chegando na universidade, como que a universidade está dando estrutura para essas mulheres poderem permanecer no curso. E a participação em atividades acadêmicas. Então, uma mulher que está mais preocupada em sobreviver, não vai ter tempo de projetos de extensão, de liga acadêmica, de centro acadêmico, né? É o básico e vai. Fora a questão da exclusão desses espaços, né? Então, se eu já estou sendo diminuída dentro de sala de aula, se o professor já está diminuindo a minha capacidade dentro de sala de aula, por que eu vou para uma liga acadêmica? Por que eu vou me movimentar em direção a outras coisas dentro da universidade, ocupar outros espaços, se eu estou sendo desvalorizada no espaço básico, que é a sala de aula, né? Então, esses são todos os atravessamentos e as violências que podem acontecer, não todos, uma parte deles. Existem muitos outros, mas esses aqui são os principais que eu encontrei nos artigos que eu pesquisei. Inclusive, fiz uma página de referências, mas fiz um drive também com todos os artigos que eu usei, eu posso disponibilizar depois. Deixa eu passar aqui. Passou? Outra frase, gente. A universidade não é neutra. Ela é uma instituição histórica construída sob lógicas coloniais, patriarcais e heteronormativas. Portanto, as violências que ocorrem em seu interior não são desvios, são expressões da sua própria estrutura. Ou seja, gente, é o que eu falei do reflexo da sociedade. Então, se a universidade é construída, pensada por homens e para homens brancos, cis, hétero, ela vai seguir nesse funcionamento. Ou seja, quando acontece uma violência dentro da universidade, não é uma exceção à regra, não é o famoso caso isolado, né? Isso é uma manifestação da construção da estrutura da universidade e da estrutura da sociedade. Então, a gente não pode olhar para isso como exceção, como um encaminhamento pontual, mas sim como uma expressão da estrutura em que ela foi construída, que é uma estrutura patriarcal. Sobre o racismo, gente, racismo estrutural. Forma como o preconceito racial é normalizado e incorporado na organização social, econômica e política, privilegiando grupos raciais brancos em detrimento de negros e indígenas. Para falar sobre racismo, eu fiz questão de trazer o olhar de um colega meu, deixei o arroba dele ali, é o Cláudio Henrique, ele está se formando agora, também está no 10º semestre. O Cláudio Henrique é um estudante negro, militante.
A universidade em que a gente estuda é a Unisul, aqui de Santa Catarina, então é uma universidade particular em Santa Catarina e majoritariamente branca, e ao longo dos anos a gente tentou muito trazer debates interseccionais para dentro da universidade, então eu quis muito trazer o olhar dele porque eu ia construir, então a gente construiu juntos essa parte, e deixei o arroba dele aí para vocês acompanharem o trabalho dele também, que é muito legal. Então, gente, por mais que hoje a gente tenha políticas de ampliação de acesso ao ambiente acadêmico, ainda assim, além de essas políticas sofrerem tentativas de serem revogadas constantemente, o ambiente universitário ainda é também pensado pela branquitude e para a branquitude. Então, o universal é o branco, né? Então, sim, temos políticas de ampliação de acesso, estamos caminhando, mas quando o estudante chega na universidade, de novo, como que tá? Como que ele é recebido? Como que acontece, né? Então, algumas das manifestações do racismo nas universidades. Questionamento da capacidade intelectual de estudantes negros. Então, bem parecido, tem muitas coisas em comum, né? Bem parecido com a questão do questionamento da capacidade. Então, ele não é capaz, ele não pode, ele não consegue, os estereótipos são muito colocados nesse lugar, currículos centrados em autores europeus. Então, quem que está fazendo os currículos da universidade? Por que, que a gente só estuda autores héteros cis brancos? Por que, que isso é universal? Por que, que isso é o aceito? É a teoria, né? E a invisibilização de epistemologias negras. Então, as pesquisas, as produções de pessoas negras, elas não são universais, elas são uma exceção, elas são militância, elas são um tema específico, entende? Elas não são colocadas como o universal, elas são colocadas como algo pontual. Então, isso é um apagamento muito forte, e mesmo quando a gente tem produções de pessoas negras, a universidade não inclui isso no currículo. E não só a universidade em si, mas isso a gente já pode ir até para um tema um pouco maior, a questão acadêmica de maneira geral, né? Então, nós na psicologia, quantos autores negros a gente estudou na universidade? Quantos autores negros clássicos a gente estudou? A gente está olhando para as pessoas que ajudaram a construir a psicologia de uma forma muito heterocis normativa e branca. E o isolamento social, gente. Pensando muito também na minha experiência na minha universidade, tipo, 99% pessoas brancas. Então, o estudante negro chega na universidade e ele não se vê nos pares, ele não se vê no docente, ele não se vê no currículo. Então, como que essa pessoa vai se enxergar capaz e possível de atingir os objetivos, os sonhos dela, se ela não consegue se enxergar naquele ambiente, né? Então, isso acho que é um dos temas mais delicados e que me deixa mais triste, assim, sabe? As pessoas não conseguirem se enxergar nos espaços acadêmicos. Então, a gente tem aqui um processo bem parecido com o da mulher também, no sentido de por que que eu vou para a liga, por que que eu vou para o centro acadêmico, por que que eu vou para a pesquisa, se eu não me enxergo nem no espaço básico que é a sala de aula, né? Então, esse processo vai gerar muita ansiedade, sentimento de inadequação por conta dessa falta de representatividade em todos os âmbitos, sobrecarga emocional para lidar com tudo isso, e a necessidade permanente de provar excelência. Então, para um estudante negro se destacar, ele tem que estar sempre acima da média, não dá para só fazer o básico, tem que se provar 1000 vezes mais. E isso é muito cansativo e gera muita sobrecarga emocional. Aqui também a gente pode falar um pouco sobre as questões socioeconômicas, né? Principalmente quando a gente pensa em cidades maiores, em pessoas pretas que estão vindo de comunidade, como que está a estrutura da faculdade para receber essas pessoas e fazer com que elas consigam finalizar o curso sem precisar trancar para sobreviver, para comer, para trabalhar, para cuidar dos filhos, né? A maioria dos chefes de família aqui no Brasil são mulheres negras, né? E essas mulheres negras estão na universidade, e se elas estão conseguindo ficar? Se elas estão conseguindo ficar, como elas estão? Elas estão bem? Elas estão estudando? Elas estão ocupando espaço? Elas estão produzindo conhecimento, né? E se estão produzindo conhecimento, a gente está olhando para essa produção, a gente está estudando, a gente está valorizando, a gente está dando destaque.
Eu acho que a maior parte do que eu vou trazer aqui hoje são questionamentos mesmo, para a gente refletir e pensar como as coisas estão acontecendo. Então, aqui, gente, o desgaste acadêmico, ele não é só cansaço. Ele é o efeito de uma disputa constante por reconhecimento em um espaço que ainda naturaliza a branquitude como padrão, e como padrão de excelência. Sobre LGBTfobia, eu trouxe o tema do estresse de minoria para a gente ilustrar um pouco isso, mas o estresse de minoria também é um termo para minorias no geral. Aqui eu estou trazendo pensando em pessoas LGBT, mas a gente pode usar isso para discutir vários outros temas, é super legal. O pessoal aí da Psi, eu não sei se já estudou sobre, mas é um tema bem legal de trabalhar. Então, eu trouxe o conceito básico também. LGBTfobia é o ódio, rejeição, discriminação ou violência direcionada a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e demais integrantes da comunidade LGBTQIAPN+. Então, o estresse de minorias, ele vai se referir à carga crônica de estresse enfrentada por grupos marginalizados, LGBT, negros, indígenas, imigrantes, devido ao preconceito, estigma e discriminação. Esse conceito vai ajudar a compreender o processo. Então, a gente não está falando de eventos isolados de discriminação, mas de uma experiência contínua de. Trouxe de novo aqui como que a LGBTfobia vai aparecer na universidade. Vigilância constante. Vigilância constante envolve o quê? Uma leitura constante do ambiente para entender quem é esse professor, ele vai me aceitar, ele vai me respeitar, eu posso usar o meu nome social, eu posso usar o meu pronome, eu posso me vestir do jeito que eu quiser, os pares vão me aceitar, eu vou ter um grupo para fazer trabalho, as pessoas vão falar comigo, isso é uma vigilância para sempre ver se a gente está em segurança, se eu estou num espaço seguro, se eu posso existir aqui em paz. E essa vigilância constante vem muito das microviolências naturalizadas. Então, a partir de piadinha, comentáriozinho, coisinhas, essas microviolências que vão acontecendo, a gente vai entendendo que aquele ambiente não é para gente. E isso vai gerando uma série de questões emocionais. Necessidade de gerir a própria exposição, isso entra na questão da vigilância também. Eu posso falar qual é o meu nome social, eu posso me apresentar com a minha identidade, eu posso falar do meu marido, da minha esposa, sem as pessoas ficarem desconfortáveis com a minha presença, com a minha roupa, com a minha forma de falar. Às vezes, por exemplo, homens gays que têm a voz mais afeminada, ele não sabe nem se ele pode falar, e se ele falar, como que as pessoas vão reagir ao fato dele ter uma voz mais afeminada. Então, isso tudo gera uma vigilância e uma exaustão emocional constante. Sobrecarga emocional, novamente. Então, essas formas de violência, elas não operam de forma isolada. Vou trazer agora um pouquinho do conceito da interseccionalidade. Quem é da psi também ainda não conhece, esse é um conceito essencial para trabalhar em qualquer área da psicologia. Ele é um conceito analítico que explica como diferentes formas de desigualdade e opressão, como racismo, sexismo, classicismo, homofobia, capacitismo, vão se cruzar e se sobrepor e interagir no cotidiano. Então, por exemplo, pensando aí no ambiente universitário, né? Um homem cis, hétero, branco, classe média alta, chega na universidade tranquilamente, né? Agora, uma mulher que é mãe solo, que é preta, que é bissexual, para ela chegar na universidade, ela faz um outro caminho, né? Então, todas essas interseccionalidades, elas vão se sobrepor e elas vão agir de maneira diferente quando a gente fala do tipo de violência, da forma, de como acontece depois, tudo que eu falei lá no iniciozinho. Então, os impactos psicossociais de todas essas questões interseccionais, né, quando a gente fala em LGBTfobia. Ansiedade e depressão, gente, os dados de ansiedade e depressão em pessoas LGBT, quando comparados com pessoas heterocis, é muito alarmante. Quando a gente fala de pessoas trans, principalmente, a taxa de suicídio, de automutilação é algo, assim, absurdo, tipo, para lá de 80%, né?
A gente sabe que o mercado de trabalho para mulheres trans é extremamente complicado. 90 e tantos por cento das mulheres trans hoje vivem em situação de prostituição, em situação de vulnerabilidade social. Então, todos esses dados alarmantes mostram para a gente o porquê que a população LGBT tem uma taxa de ansiedade e depressão tão alta. Insegurança constante, né? Insegurança no sentido de segurança física, no sentido de aparência, no sentido de comunicação, no sentido de acadêmico mesmo, de entender se eu sou capaz, se eu posso, se as pessoas vão me escutar. O isolamento, novamente, porque a gente não se enxerga nos professores, a gente não se enxerga nos colegas, a gente não se enxerga no currículo. E o desgaste emocional crônico, que tudo isso gera ao longo da vida. Isso tudo aqui faz parte da questão do estresse de minorias e se aplica também para outras interseccionalidades e outras minorias. Então, gente, eu acho que aqui está o ponto-chave, tá? A lógica meritocrática e o apagamento estrutural. O que acontece? A narrativa meritocrática dentro da universidade, claro, de novo, ela está inserida na sociedade e a universidade reflete isso, né? Então, quem sofre é porque não se organizou, é porque não foi resiliente, é porque não se esforçou o suficiente, né? Não se adaptou às exigências da universidade. Então, aqui a gente apaga toda uma estrutura que oprime, que dificulta, que atrasa a vida dessas pessoas e diz, ah, não, se você não conseguiu é porque você não foi resiliente, porque você não tem um mindset, aquele papo que me deixa bem nervosa esse papo de mindset. Essa ideia de que, não, se você quiser, você consegue, é só ir atrás, né? E essa lógica da meritocracia é a lógica que prejudica as políticas de cota, é essa lógica que fica tentando revogar os direitos das pessoas que precisam de cota, entende? Então, essa lógica é extremamente perigosa, extremamente violenta, e é ela que impede que a gente possa mudar a estrutura, né? Então, os dados mostram que os estudantes que vivenciam discriminação apresentam pior autopercepção acadêmica, aquela questão da confiança. Então, maiores índices de depressão, de ansiedade e, consequentemente, maior risco de evasão. Então, mesmo exemplo, aquele homem hétero cis branco, aquela mulher negra, mãe solo, que precisa trabalhar para sustentar a sua casa, não estão partindo do mesmo lugar. Então, se a gente olha para essa mulher e diz, ah, se você não está dando conta, é porque você não está se esforçando o suficiente, sendo que ela precisa pegar 2 horas de transporte público para ir trabalhar, para ir para a universidade, para voltar para casa, precisa muitas vezes levar o filho para a sala de aula, e esse lindinho aqui pega a BMW do papai e vai para a universidade e chega em casa em 10 minutos com a jantinha pronta, a gente não está olhando para a estrutura, a gente está individualizando um problema que é da sociedade, que não é da pessoa, né? Então, a questão não é falta de mérito, é desigualdade estrutural. Quando a instituição, universidade, olha para essa mulher e faz um encaminhamento psicológico para ela, porque ela está com depressão, e diz que ela precisa se tratar, e medicaliza, e patologiza, a gente está deslocando para o sujeito, responsabilizando o sujeito, uma coisa que é produzida coletivamente, que é produzida pela sociedade, pela universidade, pela instituição. Então, o risco aqui é patologizar o que é político, o que é estrutural. A universidade frequentemente reproduz desigualdades sociais e raciais. Entretanto, a organização estudantil e a ocupação de espaços acadêmicos demonstram que a universidade também pode ser espaço de transformação. Construir uma universidade democrática exige reconhecer desigualdades estruturais e promover inclusão, justiça social e pluralidade de conhecimento. Ou seja, nem tudo está perdido. A partir de nós, estudantes, universitários, acadêmicos, uma mudança pode ocorrer. Por quê? A estrutura, os superiores, a galera que está lá em cima, não está interessada em mudar a estrutura, tá, gente? Eles não estão preocupados. Porque daí isso vai envolver abrir mão de muitos privilégios, vai envolver abrir mão de uma estrutura que privilegia essas pessoas. Então, essa galera não está interessada em mudar nada. Para mudar, a gente vai ter que ralar. Então,
precisamos nós, estudantes, nos organizarmos e irmos à frente e trazermos os debates para dentro da universidade, porque isso também faz parte da nossa formação profissional, principalmente nós psicólogos, está no código de ética, está em todos os lugares que o conselho pode colocar, ele coloca que psicologia é política, psicologia é posicionamento, psicologia é direitos humanos. Então, assim, a gente precisa se organizar e ir atrás. Vai ser suficiente? Não sei, mas é o que a gente pode fazer, e é possível, sim, fazer mudanças importantes a partir disso. Então, pensando em estrutura e responsabilidade institucional, o que a instituição pode fazer? Para a instituição fazer, a gente tem que cobrar e correr atrás, porque eles sozinhos não fazem isso. Fatores protetivos. Rede de apoio entre pares, isso é uma coisa que nós podemos organizar, né? Centro acadêmico, a participação em coletivos, criar coletivos LGBT, criar coletivos antirracista, criar coletivos feministas dentro da universidade, promover eventos a partir disso, debates, discussões, campanhas, promover o sentimento de pertencimento a partir disso. Então, quando eu começo a ter grupos, coletivos, pares com os quais eu me identifico, eu começo a me enxergar, e aí a gente vai ocupando os espaços, aquilo que eu falei antes. Políticas institucionais explícitas de enfrentamento à violência. Então, se acontecer um caso de assédio, de LGBTfobia, de racismo, a gente vai fazer isso aqui e deixar isso claro, que não é tolerado, que não pode acontecer, e executar, é claro, botar em prática quando precisar. Ou seja, o sofrimento não é inevitável, ele não é intrínseco, ele é modulável pela organização institucional. Então, se a instituição se organizar, a gente pode sim evitar sofrimento. Estratégias de enfrentamento, revisão de práticas pedagógicas, revisão do currículo, revisão de quais autores nós estamos trazendo para os nossos alunos, formação docente antirracista e anti-LGBTfóbica, capacitação para os professores. Muitos professores são de outras gerações e eles não têm conhecimento sobre esse tipo de tema, e é muito importante que eles tenham. Eu penso que é todo mundo grandinho e cada um pode fazer a sua pesquisa, mas também é importante que a universidade, a instituição se responsabilize e possa promover esse tipo de formação. De novo, protocolos efetivos de enfrentamento à violência de gênero. Então, não é só falar que não é tolerado, é fazer, é aplicar, é ter consequências, e consequências sérias, porque fora da universidade e dentro da universidade, tudo que eu trouxe aqui é crime. LGBTfobia é crime, racismo é crime, violência de gênero é crime. Ampliação da representatividade, então, trazer pessoas de fora que possam trocar ideias sobre o assunto, palestra, mais formação, mais conhecimento, e produção de espaços reais de escuta, né? Então, ter pessoas capacitadas dentro da universidade que possam acolher e dar uma escuta adequada para as pessoas que precisam de ajuda. Então, se eu sofrer LGBTfobia dentro da universidade, com quem que eu falo, né? Tá, tem uma pessoa para eu falar. Quem é essa pessoa? Ela está capacitada para me escutar? Ela tem consciência da estrutura, das violências? Ela vai me acolher ou não? Ou ela vai me... Qual que é a palavra? Vai me coagir a não denunciar, vai me coagir a não falar nada sobre, vai me aconselhar a ficar na minha para não arranjar problema, para não acabar com a vida do fulaninho, porque ele tem uma vida inteira pela frente. Então, escuta adequada e capacitada, muito importante. Sem isso, a universidade vai continuar operando como uma produtora de adoecimento, vai continuar operando como uma estrutura que exclui e marginaliza minorias dentro do espaço universitário. Então, para finalizar, como eu falei, gente, mais questionamentos, tá? Quem a universidade reconhece como sujeito legítimo do saber? O que é universal? E quem precisa sobreviver ao ambiente para poder aprender? Se a gente quiser discutir saúde mental na academia com responsabilidade, a gente tem que tirar o foco do indivíduo e olhar para a estrutura. Caso contrário, a gente vai continuar oferecendo cuidado para sujeitos que continuam sendo marginalizados por um sistema que se recusa a se transformar. Então, a gente vai ficar secando o gelo para sempre, se a gente não fizer uma mudança na estrutura. A gente vai ficar apagando incêndio, medicalizando, patologizando.
e isso não vai ajudar a gente a sair do lugar. Aqui estão as referências, como eu falei, eu fiz um drive com todas elas, posso disponibilizar, posso mandar aqui no chat, se vocês quiserem. E é isso, gente. Obrigada, acho que até foi mais rápido do que eu imaginava, não sei se falei muito rápido. Espero que tenham gostado e estou aí para responder dúvidas. Muito obrigada. Isso é incrível, hein? Você reuniu o conteúdo de uma forma muito bem estruturada. Eu tô impactada, não sei nem o que lhe dizer. Agora, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, pode estar levantando a mão, tá? Qualquer coisa, manda no chat que eu leio aqui, tá? Eu estou ligando o microfone, quando sinta vontade. Alguém tem perguntas para Ana? Ai, tem muitos elogios aqui no chat para você, Ana. Ah, eu tô muito feliz, gente. Obrigada por todos os Muitos elogios. elogios. Tô muito feliz, muito obrigada. Excelente apresentação de conceitos fundamentais, concordo. Excelente, sensacional, parabéns, foi incrível. Gente, maravilhoso. Alguém tem perguntas? Esses momentos a gente destina a perguntas. É o espaço para vocês. Seu momento de fala. Eu tenho uma perguntinha. Fica à vontade, Daniel. Primeiro, parabenizar, né, por esse tema, que a gente tem que trazer bem mais e trazer para a universidade, né? Como você bem falou, né? Trazer para o grupo, para grupos de estudos, para a sala de aula. Eu, por exemplo, acabei de entrar para um grupo de estudos, né, núcleo de grupo de estudos sobre gênero e políticas públicas, teoria queer também, que tem que ser falado, né? Eu fiquei muito feliz que a minha faculdade vai debater sobre esses assuntos, porque você falou também sobre a sua faculdade, né? E aqui na universidade onde eu ingresso é uma faculdade, vamos dizer assim, bem conservadora. Então é importante que a gente possa discutir esses assuntos que é uma realidade e que a gente precisa, né, levar isso para a sala de aula e também muito para que a gente possa enfrentar isso, né, se posicionar enquanto futuros psicólogos, né? E assim, a pergunta que eu queria, primeiro, parabenizar, né, porque foi incrível, eu entendi tudo, fiquei assim hipnotizado, porque é um assunto que eu amo, Obrigada. Obrigada, gênero, assuntos interseccionais, é tudo que eu amo, né? Gênero, tudo tudo que você comentou. E eu queria te perguntar assim, como foi sua experiência na universidade, né? É, onde onde você como foi que você se integrou assim na universidade, em quais âmbitos da faculdade, né? Você começou a se relacionar com esses assuntos assim de gênero? Como foi que você viu assim na sua no seu campo acadêmico assim? Como foi que você passou a se interessar por esses temas de violência de gênero, né? Das mulheres, enfim, todas essas realidades que você não enxergava na faculdade e que viu que era preciso, que era necessário falar sobre isso. Oi, Daniel, obrigada pela pergunta. Então, na verdade, é um caminho, essa questão das temáticas LGBT, principalmente, é um caminho que eu já vinha fazendo antes da universidade. Então, quando eu era adolescente, ainda teve uma intercambista aqui na minha cidade, que é uma cidade bem pequena, litorânea, turística, conservadora. Veio uma intercambista para cá e ela fez um projeto, ela fez uma pesquisa para mapear as pessoas LGBT de Garopaba, que é uma coisa que nunca tinha acontecido nada do tipo aqui. Na época ainda era bem mais conservador do que já é hoje. E a partir dessa pesquisa ela quis fazer uma apresentação sobre o que ela precisava fazer para finalizar o intercâmbio
só um lugar daqui de Garopaba, uma escola aceitou, que foi o IFES, que todas as outras recusam esse tipo de tema, né? Eu já tentei muitas vezes em outros contextos e eles não aceitam esse tipo de tema nas escolas aqui. Então a gente foi fazer uma palestra no IFSC sobre ser LGBT em Garopaba. Foi minha primeira experiência com o tema, foi minha primeira experiência como palestrante. E eu lembro, inclusive, de nesse dia pensar, tipo, nossa, é isso que eu quero fazer, sabe? Aí depois na universidade, no segundo semestre, eu acho, eu tive uma matéria chamada Psicologia, Gênero, Raça e Sexualidade, que tem no currículo da Ânima, né, da Ânima Educação. É um tema, uma UC super legal. Eu tive ótimas professoras, a gente trocou muito, conversou muito. Daí isso foi me despertando, assim. Depois, mais para frente, foi criado um coletivo LGBT aqui na minha cidade, que eu participo ainda, né? Participei da fundação e sigo participando. Então, isso foi desenvolvendo, assim, né? A universidade, ela cria poucos espaços para esse tipo de tema, mas a partir dessa unidade curricular a gente conseguiu fazer bastante coisa legal. Eu participei do centro acadêmico, tive a oportunidade de organizar uma semana acadêmica e trazer o tema para a semana acadêmica também. Então, assim, independente de adesão, independente se as pessoas estão dispostas a ouvir ou não, eu procurei sempre trazer o tema para dentro. E tive ótimas professoras que me escutaram, que me deram espaço. Ano passado eu participei dessa UC de Gênero, Raça e Sexualidade, dando uma aula sobre comunidade LGBT, fiquei muito feliz também. Então, foi uma coisa que foi se construindo a partir um pouco de mim, mas também porque eu tive professoras que me abriram esse espaço, essa oportunidade. E aí, claro, fora da universidade eu estudei muito, fiz muito curso, muito workshop, muito congresso. Em outubro do ano passado teve um congresso, primeiro Congresso Nacional de Saúde Mental LGBT em Curitiba. Eu fui e foi maravilhoso, tinha muita gente foda da área, assim. Então, a minha experiência é essa, de ir construindo, trocando e trazendo o debate para dentro, sabe? A partir disso que eu fui me desenvolvendo nesse sentido. Acho que é isso. Não sei se respondi sua pergunta. Se tiver mais alguma dúvida, pode falar. Respondeu sim, obrigado, viu? É legal como os professores, quando os professores nos dão essa possibilidade, né? Eu também tenho professores que dão, então muito interessante. Muito obrigado, tá? Você foi incrível. Obrigada, Parabéns. muito obrigada. Que bacana. Essa disciplina da minha universidade também é da Ânima. Inclusive, eu estou pagando aspectos humanos com o pessoal da Unisul, que é uma disciplina que também é interligada e muito essencial para a psicologia. Essa Sim, disciplina, psicologia, gênero, raça e sexualidade, né? Que o nome é bem complexo, eu acabo não lembrando. é isso É mesmo. recente também, e é muito importante. É uma pauta que deveria estar há muitos anos na psicologia e só agora que eles realmente inseriram. Tanto que os professores que me deram essa disciplina, essa UC, eles pontuaram bastante isso. Isso aqui é uma oportunidade de ouro para vocês. Na minha época, eu não tive essa disciplina, é uma coisa essencial para a gente trabalhar com seres Sim, humanos. sim. O Manuel levantou a mão. Antes de passar a palavra para ele, eu só quero falar para vocês a palavra-chave da nossa palestra, que é a universidade. A lista de frequência, eu não sei se já está aqui no chat, eu acho que sim. Acredito que sim. Lista de presença, palavra-chave universidade, vocês também vão receber por e-mail. O Instagram da Lua também está aqui, Ana Lua. Vice Ana Lua. Manuel, você está aí? Agora eu passo a palavra para você. Pode fazer sua pergunta. Oi, sim. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma reflexão, né, sobre todo essa temática. Eu achei interessante você falar que a universidade ela é um reflexo da sociedade, né? E de fato é. E por ser esse reflexo, talvez nós, enquanto estudantes,